nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, 22º domingo do tempo comum. Depois de 5 domingos, ouvindo os textos do capítulo 6 de São João, hoje retornamos ao evangelista deste ano B, São Marcos. É São Marcos no capítulo 7, versículos do 1 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, retomando o Evangelho de São Marcos, nós nos encontramos frente a um dos maiores confrontos de Jesus com os fariseus e os mestres da lei que vieram de Jerusalém para confrontar o Senhor Jesus. É claro que todos nós somos mais do que favoráveis e sabemos da necessidade de todas as medidas de higiene. Então, lavar as mãos antes de tomar alimentos, usar álcool em gel, tomar todos os cuidados, nos banharmos frente a uma situação de pandemia. É claro que Jesus não está se colocando contra nenhuma norma de higiene tão básica, de tão bom senso. O que Jesus condena nos fariseus e nos mestres da lei é um ritual de purificação que não tem como objetivo a higiene, o cuidado com a saúde, mas tem como objetivo a questão da lei, do puro e do impuro. Especialmente os fariseus trouxeram do templo de Jerusalém uma série de purificações
necessárias lá no templo, mas nunca impostas sequer pelo Antigo Testamento no uso diário. E de novo, não se trata de uma questão de higiene, mas de uma questão legal, de puro e de impuro. E Jesus se coloca contra isso, porque não são atos externos que tornam alguém puro, quer dizer santo diante de Deus. Jesus vai nos dizer que não é o que vem de fora que torna o homem impuro, mas é exatamente aquilo que sai de dentro de cada um de nós. E Jesus então nos diz, fazendo uma relação de certas atitudes, vícios, portanto, situações costumeiras na vida de uma pessoa que se colocam contra a verdadeira tradição do Antigo Testamento, ou seja, os 10 mandamentos. Jesus diz, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. São todos pecados contra os 10 mandamentos e são todos pecados daqueles fariseus e mestres da lei que se utilizarão de tudo isto para levar Jesus à morte. Engano dos fariseus que, se purificando tantas vezes externamente, estariam interiormente purificados. Jesus deixa claro, o mal, infelizmente, vem de dentro do ser humano que se deixa tocar e influenciar por Satanás e por tudo aquilo que de mal existe dentro de nós. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é claro que como higiene devemos manter muito bem purificadas as nossas mãos, especialmente num tempo de pandemia, mas é claro e necessário nos recordarmos continuamente que a pureza, que é vontade de Deus, a santidade é o coração. É o nosso coração, a nossa mente que deve estar pura, purificada continuamente pela ação de Deus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.